Boa tarde a todos, a todas. Gostaria de dar as boas-vindas para essa live Reduções Jesuíticas nos Territórios Guaranis, uma viagem através dos vestígios da história, com a presença do professor Márcio Luiz Fernandes e da professora Raquel Martins de Assis, a quem muito agradeço a presença. Gostaria de apresentar um pouco o significado dessa proposta de hoje. O nosso grupo de pesquisa, junto ao Instituto de Estudos Avançados, Tempo, Memória e Pertencimento, através dessa live, apresenta os primeiros frutos de um projeto voltado ao tema do patrimônio histórico das missões jesuíticas nos territórios guaranis. Esse patrimônio é vestígio de uma parte significativa da história do Brasil e da América Latina. De fato, diz respeito a uma parte significativa do território brasileiro, os atuais estados do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina e do Mato Grosso. E também diz respeito a uma etnia que, na época da constituição desse patrimônio, ou seja, nos séculos XVII e XVIII, ocupava e dominava uma parte consistente do território do atual Brasil. Todavia, se considerarmos o Brasil contemporâneo, a consciência histórica desse patrimônio e dos acontecimentos históricos de que ele é vestígio, como parte integrante da história nacional, restringe-se apenas à região mais interessada, que é o Rio Grande do Sul. Fora desse estado, pouco se conhece e estuda a respeito, e registra-se uma grave carência a respeito, sobretudo na formação histórica, nos currículos escolares e nos próprios manuais escolares, como também nas políticas de conservação e valoração desse patrimônio. No entanto, a história das missões jesuíticas nos territórios guaranis deixou vestígios arquitetônicos, iconográficos e documentais de grande riqueza. Hoje, o estudo das fontes dá vida a uma produção de pesquisa quantitativamente e qualitativamente em aumento, envolvendo inclusive jovens gerações de pesquisadores. Desse modo, observando essa situação, o nosso grupo de pesquisa resolveu dedicar parte da ação para contribuir a uma ação junto à população brasileira voltada ao conhecimento e valorização desse patrimônio. Então, nós vamos proporcionar esses dois cursos gratuitos sobre a temática Uma visão da história das missões jesuíticas nos territórios guaranis, e esses dois cursos são realizados através de uma parceria entre a USP e a plataforma Coursera. E o primeiro deles será lançado nesse semestre, ou melhor, no fim desse semestre. E esses cursos vão contar com a parceria de vários pesquisadores nessa área que nós conseguimos contatar e que vão contribuir com seus conhecimentos. Essa live de hoje, então, diante desse projeto que nós estamos iniciando a realizar, pretende contribuir a esse percurso, evidenciando o primeiro passo do percurso que nos levou a realizar essa proposta, ou seja, a experiência da viagem, daqui o título da live. Com efeito, para nós, assim como para tantos outros, o conhecimento dos vestígios arqueológicos da região dos 30 povos e da história que eles sinalizam ocorreu inicialmente através de viagens que realizamos na região. A viagem aos 30 povos trazem aos visitadores rastros de um passado que, de alguma forma, incide profundamente no presente da vida dos povos latino-americanos. Essa experiência, portanto, nos motivou a aprofundar o conhecimento da história e a trazê-la ao conhecimento do próprio povo brasileiro. E gostaria, portanto, de agradecer aqui os protagonistas dessa live de hoje, que vão nos relatar um pouco a experiência dessas viagens, que são o professor Márcio Luiz Fernandes e a professora Raquel Martins de Assis. Irei rapidamente apresentá-los e depois passar a palavra para eles. O professor Márcio Luiz Fernandes
É professora adjunto do Programa de Pós-Graduação em Teologia na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Mestre, doutor e pós-doutor em Psicologia pela Universidade de São Paulo. Mestre em Teologia Fundamental com especialização em Ciências da Religião pela Universidade Lateranense de Roma. Seu campo de pesquisa nesse âmbito baseia-se no uso do método fenomenológico para análise de temáticas de interfaces entre teologia e psicologia, entre história e memória, entre teologia e arte, e também com relação à história das vivências religiosas em comunidades de imigração italiana no território brasileiro. Professor Márcio, professor visitante da USP de São Paulo, e também integra o nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento no Instituto de Estudos Avançados. A professora Raquel Martins de Assis é professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Possui graduação e mestrado em Psicologia pela Universidade de São Paulo e doutorado e pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff e membro do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e Educação, também pertence ao nosso grupo de pesquisa Tempo, Memória e Pertencimento. Sua área de atenção é a história da psicologia, com ênfase nas relações entre psicologia e educação inclusiva. Agradeço, portanto, os dois colegas pela disponibilidade em protagonizar essa live e aviso também todos os que estão participando online conosco nesse momento que será possível dialogar com os expositores através de perguntas que poderão ser enviadas no endereço e-mail iea responde@usp.br. Mais uma vez, como sempre, agradeço também os técnicos que nos proporcionam essa possibilidade de trabalho, na pessoa da Cláudia Regina Nóbrega Pereira, do Assis Salem e do Sérgio Bernardo. Muito obrigada e muito obrigada a todos e bom trabalho, boa escuta. Muito bem, eu também saúdo a todos e a todas que nos seguem neste momento por meio desta live do Instituto de Estudos Avançados da USP. Saúdo a professora Marina, que coordena o nosso grupo de pesquisa, lidera este grupo de pesquisa. A professora Raquel Assis, pela companhia e pela participação nas pesquisas, na vida, na lida acadêmica, né? Agradeço muito. Em primeiro momento, eu gostaria de dizer que esta iniciativa de falar sobre as viagens, ela é muito significativa, como a professora Marina salientou anteriormente, porque nos coloca no universo de podermos nos educar. Aqueles que viajam são aqueles que realmente podem ler de uma forma mais contundente as realidades e o mundo. Antes de empreender a viagem, as missões a estes territórios, e nós tínhamos um contato, certamente aquele escolar, ou aquele minimamente dado nos tempos em que alguém estuda humanidades, estuda história, ou estuda filosofia, ou faz algum estudo sobre questões culturais e religiosas no campo brasileiro. E, portanto, era uma aproximação livresca, ou um contato sem aquela vida que proporciona a viagem, o estar no território. Então, de alguma forma, nós que por tanto tempo, professora Marina, professora Raquel, que estudavam os jesuítas, que estavam embrenhados nos textos dos missionários jesuítas e também de textos da cultura brasileira, né?
esse conhecimento, essa aproximação era muito necessária. E foi engraçado que a minha primeira experiência de ir aos territórios das missões foi, aqui no Brasil, foi pelos anos de 1985, em que pela primeira vez eu cheguei em São Miguel só. E sempre essa visão, né? Ver São Miguel e nada mais. E São Miguel isolado de todas as outras realidades, mas uma realidade de visita também estudantil, também da faculdade, né, de filosofia, mas sem despertar aquele total desejo, né, de conhecer profundamente. Mas posteriormente que foi proporcionado essa possibilidade de voltarmos a rever esses territórios. Eu pediria agora que o nosso técnico colocasse os slides para que eu pudesse seguir esse caminho com vocês, apresentando, inclusive, alguns aspectos que para nós foram fundamentais de reconhecimento educativo desse percurso. As reduções jesuíticas nos territórios guaranis, viagem pelos vestígios da história. É interessante isso, a viagem proporcionar a viagem como uma descoberta do patrimônio. Então, portanto, intimamente ligado a um caminho educativo. É impressionante poder notar, e nós notávamos isso enquanto professores, com os nossos próprios estudantes e amigos e pessoas que, vivendo no interior de São Paulo, no interior do Paraná, por Belo Horizonte, em outras capitais do estado, nós notávamos que, conversando com as pessoas, havia uma possibilidade de muitas viagens, mas as viagens ali naquele território não eram dadas, não aconteciam. As pessoas ficavam até surpresas que nós convidássemos para poder fazer uma viagem nestes territórios. Então, viagem como descoberta do patrimônio é uma primeira provocação que eu faço aqui. E eu encontrei num dos museus lá na Argentina, viajando por esses territórios missioneiros, exatamente no Museu de Santo Inácio Mini, nas missões na Argentina, Mini, né? Santo Inácio Mini, Santo Inácio pequeno lugar, porque tem o Santo Inácio Maior, que é uma redução lá no Paraguai, e encontrei esta frase, essa frase da Carta de Atenas, que é o primeiro documento internacional sobre a conservação patrimonial, e que diz que a melhor garantia de conservação dos monumentos e das obras de arte provém do afeto e do respeito do povo. Esse texto mostra dois elementos educativos que se pode proporcionar com a viagem e se pode proporcionar com o conhecimento, que é afeto e respeito. Era impressionante notar nesse mesmo lugar na Argentina, e na Argentina e no Paraguai, bem como no Brasil, mas eu estou salientando esses nossos irmãos argentinos e paraguaios, que nas reduções, nesses territórios, tinham um apreço, um carinho, e a gente vendo na Argentina, por exemplo, enormes grupos de estudantes visitando
E a gente ficava assim comparativamente curioso de o quanto em São Miguel das Missões, apesar de um volume também grande, não tinha comparação com aquela atividade que nós víamos na Argentina, no Paraguai, né? Mas eu queria sublinhar isso: afeto e respeito do povo, né? A conservação vem daí, de educar os afetos, aquilo que é patrimônio de um povo e que foi transmitido ao longo da história de gerações em gerações. Então, a viagem pode fazer a gente redescobrir o gosto por esse patrimônio e pela sua conservação. A gente olhando as pessoas, olhando os guias, olhando a curiosidade das pessoas, a gente redescobre novos afetos e respeito. O segundo slide é o segundo tema desta nossa, a segunda premissa desta nossa live. A viagem como encontro, como oportunidade de encontro e convivialidade. Eu tomo essa categoria de um relato de um dos nossos viajantes. Aqui tem a foto do nosso grupo lá em Santo Ângelo, já no final do nosso percurso de viagem, que está todo o grupo junto com alguns grupos de etnias indígenas do local e de algumas autoridades locais e guias turísticos locais, em que fizemos uma grande celebração. Na verdade, esses grupos étnicos fizeram uma homenagem, uma recepção a nós naquele momento. E o professor Carlos Filgueiras fez um relato depois da nossa viagem. Essa viagem foi realizada em 2019, em outubro de 2019. Fizemos esse percurso saindo desde Foz do Iguaçu e chegando aos territórios da Argentina, do Paraguai e do nosso território brasileiro. E o professor Carlos diz assim: esta foi uma viagem inesquecível, que há décadas, literalmente, eu ansiava por fazer. O professor Carlos era um professor catedrático de Química, grande conhecedor da história das ciências. E é bonito ver esse tipo de relato dele, né? Quando ele começa a dizer: éramos um grupo de 25 pessoas, a maioria com um bom conhecimento de história e de línguas, o que facilitou bastante tudo o que fizemos. Deve-se fazer notar que o nosso grupo tinha objetivos também de mapear, estudar, recolher, ampliar o próprio conhecimento, bem como difundi-lo entre outros que não conheciam nada, era a primeira vez que iam ao próprio território, né? Como também aí esse percurso completo, como diz o professor Carlos Filgueiras, que ele fazia naquele momento. Daí ele continua o relato: no grupo havia gente do Brasil, da Itália e dos Estados Unidos. Desta maneira, a viagem acabou sendo quadrilíngue, com descrições e conversas alternando-se entre português, castelhano, italiano e inglês. E por que não dizer, né, quando nós encontrávamos os grupos étnicos que falavam e que se comunicavam na sua própria língua, né, na língua guarani, por exemplo. Tantos lugares, né, que nós tínhamos que escutar, né, nesta língua. Sobretudo o Paraguai impressionava muito os guias e o afeto com que nos guiavam ali, nos tratavam, nos acolhiam. No grupo, a maioria não se conhecia previamente,
nós conseguimos desenvolver uma excelente convivialidade, o que tornou toda a viagem assaz agradável. Então, a viagem é encontro e favorece essa abertura à convivialidade, que me parece um valor extremamente importante de se cultivar em nossos dias e sempre, né? Como o encontro, como a viagem abre ao encontro e abre a conviver num nível de conversa e de imaginação e de histórias que vão tornando a vida cheia de significados. A gente vai fazendo com que a história do passado se relacione ao tempo presente e vai tornando esse tempo presente ainda mais precioso. Terceira, pode passar, né? A viagem é entendida como conhecimento. Também aqui eu tiro essa imagem aí de nós nos caminhos das reduções, já entrando ali aqui nós estávamos numa redução de Santana, na Argentina. Santana ou Loreto, agora não me vem bem essa foto, mas de qualquer forma nós estávamos ali com o guia argentino que nos ia explicando o caminho. E o professor Filgueiras ainda, no seu diário, no seu relato da viagem, diz: a viagem foi ao mesmo tempo um encantamento, um aprendizado histórico sobre a região e sobre a natureza humana. E isso, né? Esses componentes de você poder ficar maravilhado, encantado, porque aprende de novo a história, escuta a história com as vozes todas necessárias, com a voz de alguém de fora que tem os conhecimentos do local, né? E ao mesmo tempo de como a dinâmica humana está ali colocada em todo momento. Em cada redução, diz o professor Filgueiras, havia de 2 a 3 jesuítas apenas que orientavam os guaranis e lhes ensinavam ofícios, leitura, escrita, música, arquitetura, artes plásticas como a pintura, a escultura, em que eles se tornaram exímios, artes manuais e técnicas, e algumas bastante avançadas, como a siderurgia, técnicas agrícolas, além de os preparar para a defesa. Então, essa é uma visão, claro, do professor Carlos, mas que revela também a nossa própria percepção, né? De que entrar naquele universo, naqueles territórios, que originalmente era um único território, né? Era uma unidade territorial, que até hoje se conserva essa unidade entre estes povos, né? Argentina, Paraguai, Uruguai, Brasil, essa unidade desse povo e das línguas, da compreensão entre eles, né? Mas essa viagem possibilita um conhecimento que eu diria muito importante, que a gente não adquire tão facilmente quando a gente vê parcialmente as coisas. Ali a gente pode adentrar um conhecimento que eu diria assim, hoje muito em voga, um conhecimento complexo, um conhecimento que faz com que os saberes transitem e remetam uns aos outros. Isso é fundamental, porque mesmo no relato do professor Filgueiras, o que impressiona era isso, de que a gente poderia, em cada missão, conhecer questões da natureza, questões relativas à medicina, questões relativas à siderurgia, questões relativas à arquitetura, questões relativas à arqueologia, à própria história
nossa e dos nossos irmãos nos limítrofes da América Latina, mas também nós poderíamos, com aquele conhecimento, fazer uma viagem global, porque tudo que acontecia nesse território nos remete a territórios outros que se referem ao mundo inteiro conhecido, ao mundo inteiro. Então, quando a gente faz a história desse encontro dos povos ameríndios, a conquista, como quiserem, e também, de um certo ponto de vista, os jesuítas, a Igreja Católica, os espanhóis, os portugueses, as coroas. Então vejam como se amplia o nível de conhecimento histórico, mas que tem, no caso da viagem, repercussões em costumes que nós experimentávamos na prática ali. Por exemplo, a erva mate a todo momento, né? A arte, a música, tudo aquilo que embala agora, no tempo presente, a vida destes povos. Podemos passar? Aqui nós, num certo momento de reconhecimento aí da passagem do rio Uruguai, né? E para adentrar no território brasileiro, e também imaginando, né, o percurso destes povos originários e destes de bandeirantes, de colonizadores, de missionários, de viajantes do passado e de viajantes de hoje. Pode passar? Então, eu queria, nesta live, mencionar algo, fazer algo de percurso, depois dessas 3 premissas, que já nos dão uma ideia do que significa, do que significou isso para nós, essa viagem para nós, de colocar aqui um trecho do Lúcio Costa, esse grande urbanista, e também alguém que, viajando naquele território, né, vê a necessidade de, com afeto e respeito, preservá-lo, né, preservá-lo. E vemos esse trabalho, né, a partir, já consolidado a partir de 1938. E vejam o que ele diz. Esse trecho fica como uma provocação para para as razões pelas quais a gente pode empreender ainda hoje esse caminho. A necessidade de transmitirmos isso às novas gerações e de que nas regiões brasileiras e nas escolas, nos lugares de educação, nas faculdades, isso possa ser ainda mais efetivo para que as pessoas voltem seu olhar e atenção à visita a estes territórios. Olha o que diz Lúcio Costa. Só mesmo quando se percorreram um a um esses povos, repetindo-se a peregrinação feita em fins do século passado pelo senhor Emetério Veloso, simpático pernambucano, que também era um viajador do século XIX, cujo depoimento é hoje dos mais valiosos, pois que ainda havia ali, então, muita coisa para ver. Quando se estuda a história dramática da instalação das primeiras reduções e das lutas que antecederam ao definitivo abandono, e ainda a documentação antiga referente à arquitetura missioneira, é que se pode ajuizar e reconstituir mentalmente o que foram esses povos na época do seu florescimento. Então, esse convite, né, de colocar o pé, de percorrer os mesmos caminhos e
poder, de alguma forma, perceber que ali nós não temos uma história e um percurso linear. Nós temos um percurso que é dramático e conflitivo e, por isso mesmo, merece muita atenção. Nós mesmos, quando viajamos e quando escutamos, né, essa necessidade de escutar as diferentes perspectivas, e a gente vai se formando um juízo global, né, para poder entrar nesse território com uma consciência, eu diria até fenomenológica, livre de preconceitos, ir nos libertando de preconceitos. A forma de se libertar de preconceitos é o conhecimento, é aterrar ali, né? Observar, como nós estamos vendo nessa foto, né? Como também a natureza mesmo, isso era muito impressionante, né? A natureza mesmo se acomodava àquelas ruínas e tornava aquela arquitetura diferente. E o quanto também não é, você vai visitar ali pedras, né? Ou como pejorativamente às vezes se pode escutar de uma parte ou de outra. Não, estar naquele clima e ao mesmo tempo provar da própria natureza, da beleza do território, curtir a beleza do território em termos da natureza, em termos dos esforços feitos e também dos conflitos vividos naquela terra. Podemos continuar? Próximo slide. Aqui nós vemos então como o nosso grupo foi, de alguma forma, percorrendo esse caminho e tentando ser ajudado a dar um juízo, né? Nós vemos aqui uma parte das reduções de Loreto, na Argentina, de Jesus, no Paraguai, de São Miguel, quando está o grupo todo reunido, e ali temos um guia local, Romaldo, um guia da região ali dos Sete Povos, que é um dos que nós fizemos contatos. Lembramos também de uma outra guia muito conhecida ali, a Tatiane, que por 2, 3 vezes nos conduziu também naqueles territórios. Então, muito importante notar a função destes guias conosco e depois o compartilhar de experiências que o próprio grupo, com a expertise que tinha, quando nós... alguns que conheciam a história, que eram especialistas nos jesuítas, outros que eram especialistas na arquitetura, nas artes, enfim, nós pudemos compartilhar. Aqui temos a foto, inclusive, na igreja de Santo Ângelo, na Catedral de Santo Ângelo, uma das missões, mas que hoje nós não temos ali tantas... Temos um museu que podemos visitar na cidade de Santo Ângelo, e algumas escavações que estão em torno ali da Catedral, né, de Santo Ângelo. Então, essa foto da peregrinação, de colocar os pés naquele território, né? Podemos avançar? Então, aqui eu reporto um texto de Montoya, do padre Montoya, do que significa as reduções, né? Chamamos de reduções justamente a essas populações dos índios que, vivendo os seus antigos usos nas serras, nos montes, nos vales, em 3 ou 4, 6 casas solitárias, separadas por léguas de 2, 3 ou 4 uns dos outros, né? Os reduzo à diligência dos padres a populações maiores e à vida política e humana. Evidentemente que essa é a visão
de Montoya, né, definindo o que significa as reduções. Podemos passar aí, vamos explicar mais esses traços significativos dessa experiência das reduções, né? A gente tem que imaginar aí missioneiros e guaranis que conviveram estruturando esse sistema reducional. E em territórios, como nós vimos, de fronteiras muito maleáveis. Essas fronteiras foram se transformando até se dar os territórios nacionais atuais. Mas podemos imaginar aí uma rede, essa ideia de rede, né, que era muito significativa também para os jesuítas, né, que tinham uma rede internacional de comunicação entre eles, através de cartas, através de universidades e através destas reduções com a finalidade de evangelizar, né, ou tornar batizados estes povos indígenas, né? E a rede de 30 povoados que estão articulados por estradas, portos, ligações fluviais, estâncias de gado, lavouras e ervais. É verdade, nós temos as estâncias de Córdoba, onde também a ligação enorme, né, em termos territorial do que significava a experiência das reduções, né? Também temos que olhar aí, né, cerca de 150 mil índios e cerca de 460 jesuítas envolvidos em diferentes áreas de territórios, o Guairá, o Paraná, Tatinho, TAP, e o fato de que ter essa experiência em termos temporais, né, que durou aí em torno de 150 anos. Evidentemente que todas essas coisas mais históricas, nós teremos momentos e lives específicas para os nossos pesquisadores esclarecerem, evidenciarem aqui. Esse também é o objetivo do grupo. Podemos seguir. Aqui eu quis colocar esse quadro, né, que na verdade é uma foto que eu fiz na Argentina de placas orientativas que estão por todo o território. Isso nós podemos notar muito bem em todos os territórios das missões, né, que estão relativamente bem cuidadas, né, e que mostram e que dão informações preciosas para o visitador. Aqui estão divididos aí os 30 povos, nós estamos evidentemente falando de alguns deles, nós também fizemos a experiência da viagem de visitar alguns deles, como eu disse, saindo, no nosso caso, saímos de Foz do Iguaçu, fizemos a descida até Posadas, na Argentina, ali visitamos os povoados da Argentina, sobretudo ali a gente vê Loreto, Mártires, São Carlos, Loreto, Santo Apóstolos, então Santa Maria Maior. Então nós visitamos estes ali. Depois no Paraguai, fomos para o Paraguai e ali visitamos pelo menos 3 missões: São Cosmo e Damião, Trindade e Jesus. Então foi esse o nosso percurso e depois viemos para visitar no Brasil os 7 povos do Brasil. Ali sim nós fizemos o percurso dos 7 povos. Pode passar? Então, ainda explicando isso, né, durante os séculos 17 e 18, a Companhia de Jesus, a serviço da coroa espanhola, fundou essas 30 reduções em terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas e situadas nos atuais Paraguai, Argentina, Uruguai e Brasil. As reduções eram, portanto, aldeamentos criados aí para facilitar o trabalho de evangelização dos povos nativos e apoiar também a conquista das áreas disputadas por Espanha e Portugal. Interligadas por caminhos, formavam um complexo que incluía áreas de florestas,
estâncias herbais, onde eram plantadas a erva mate e outros vegetais já cultivados pelos Guarani. A população de uma redução podia chegar a 7.000 indígenas, com a presença de 2 ou 3 jesuítas. Isso era algo muito interessante, que impressionava também os viajantes, né? Essa presença de tantas famílias dos indígenas e as diferenças que iam ocorrendo ao longo dos séculos na acomodação disso. Então, são momentos de vários ciclos que nós vemos aí que houve populações de indígenas que se formaram totalmente reduzidos nesses lugares, né? E teve outros que fugiram, as fugas e as revoltas e as guerras, e os heróis guaranis, né? Os heróis indígenas e as narrativas que eles mesmos fazem, né? Deles, da vida deles. Muitos deles que foram formados nestas missões tinham uma autonomia, um protagonismo também, né? Aqueles que eram organizadores do grupo, caciques ou conselheiros, que inclusive escreviam cartas e se manifestavam ao rei da Espanha, depois de Portugal, quando estavam na iminência das guerras guaraníticas, quando tinham que ser levados a transmigrarem, a deixarem aquelas terras, enfim, que também se revoltaram e se recusaram a deixar o território. Então nascem aí protagonistas de guaranis, né, em cada um dos territórios, e que é muito importante a gente recordarmos. 3 das 7 antigas reduções localizadas no Brasil tiveram seus vestígios encobertos pela cidade de Santo Ângelo, São Luís Gonzaga e São Borja, e 4 apresentam remanescentes protegidos pelo patrimônio histórico-artístico nacional, né? São João Batista, São Lourenço, São Nicolau e São Miguel Arcanjo. Pode seguir? Podemos seguir. Então, eu queria mostrar algumas fotos. As fotos que eu estou mostrando aqui, elas foram feitas no território, enquanto estávamos no grupo, né? Mas eu queria mostrar o seguinte, né? São Miguel, por exemplo, né? Essa antiga redução, né? Que guarda um apelo forte para as comunidades guaranis que estão lá nas redondezas, né? De acordo com o estudioso Valmir Pereira, as ruínas representam para os MBA um eficaz referente prático simbólico na incorporação mítico-histórica da experiência temporal reducional, um poderoso símbolo da tradição e ancestralidade indígena. Isso nós pudemos tocar, né? Eles chamam esse lugar da Grande Taba, esse lugar em que eles podem de novo experimentar e levar também os visitantes a experimentar as memórias e percepções a partir deles, né? E não só, nós podemos tocar a história atual deles e a necessidade dessa resistência, e podemos tocar aquele passado. Podemos continuar. Aqui nós vamos encontrar, né, objetos artísticos, né, as pias, né, os lavabos, as imagens, né. Nós encontramos em São Miguel, ali, aquele museu idealizado ainda projetado, né, por Lúcio Costa, em que tem a maior quantidade de imagens religiosas, missioneiras, que estão ali para serem vistas, pesquisadas, analisadas, né, percebidas, né, essa beleza, né, dessas imagens que, na verdade, mostram uma síntese, né, bastante profícua, né, entre
a arte, é a arte guaranítica, né, na verdade, também, com essas imagens religiosas que nós vemos que eram próprias da forma como os jesuítas tinham para proporcionar a evangelização, né? E os guaranis eram um povo muito religioso, muito atento a essa questão imagética, portanto, né? Podemos continuar? Aqui temos uma foto que fizemos lá nas missões de São Miguel, e todo esse trabalho artesanal dos povos e daquelas populações, né? É muito impressionante ver esse tipo de trabalho, né, manual, né, e a necessidade dessa valorização, né, de como eles olham, de como eles enxergam hoje. Então nós tivemos a oportunidade também de conversar, de estar perto, de estabelecer esse tipo de contato. Podemos continuar? Próximo slide. Isso. Eu queria aqui ainda continuar nessa medida das narrativas, fazendo um confronto entre as narrativas que nós encontramos no passado, né, por exemplo, do Padre Sepp, e narrativas de viajadores do século XIX, do século XX, como o próprio Lúcio Costa. Em São João Batista, essa fundação, né, de 1697, fundada pelo Padre Sepp, que estava também nas missões de São Miguel, e que depois, devido à necessidade de aumentar, de dividir a população, que já era grande em São Miguel, faz o caminho para poder fundar uma nova redução com outro grupo de famílias indígenas. Então tem essas narrativas que nós podemos encontrar também nas placas indicativas das visitas, que é muito interessante. O Padre Sepp diz, né, 5 portas tem o templo, 2 laterais e 3 no frontispício. Destas, a maior é a do meio, que não somente oferece espaçosa entrada ao povo, mas também projeta no recinto tanta luz, que mesmo estando todas as janelas fechadas, sempre tem luz meridiana claríssima. A igreja está pintada de diferentes cores. Pelas colunas entrelaçam-se cachos de uvas e ramalhetes de flores. Vêem-se dependurados nas paredes quadros de diversos santos. Nem se esqueceram das gravuras das horríveis chamas do inferno para conservar os índios no santo temor de Deus e afastá-los do pecado, né? Esse tipo pode passar, né, a narrativa. Esse é o livro, né, que nós temos disponível, a viagem, as missões jesuíticas, os trabalhos apostólicos do Padre Antônio Sepp. Essas narrativas são muito interessantes porque tocam em tudo. Então, se você quiser ter uma aproximação de como também eles concebiam os indígenas, sempre tratando, né, o Padre Sepp, esses pobres, esses pobres indígenas, quase que pejorativamente, né, dizendo assim, mas de alguma forma nós vemos uma descrição da natureza, nós vemos uma descrição das pestes, das epidemias que ocorriam, da forma da navegação, o diário de navegação deles, que ele faz dele, dos companheiros vindo, é muito interessante, é muito curioso isso. Então vejam aqui quando eles chegam, né, a São João Batista e também a São Miguel, né, ele relata, né, entre mentes desembarcamos de nossas choças de palha verdejantes, saudamo-nos, abraçamo-nos e seguimos então sob o repicar alegre dos sinos, por baixo de lindos arcos de triunfo, de grande altura, em direção à igreja, acompanhados de alguns milhares de índios batizados. Então os músicos entoaram o Laudate Domino, onis gentes, e o louvai ao Senhor todos os povos foi cantado em reconhecimento devido ao Supremo Deus,
por se haver mais uma vez compadecido destes pobres povos, enviando tantos curas de almas e trabalhadores por um caminho tão longo. E essa concepção também da peregrinação, que é uma ideia que une tanto jesuítas quanto a própria concepção guaranítica, né, da terra sem males, essa concepção de peregrinos, né? Eu acho que isso uniu muito, né? Mesmo essas transmigrações que eles tinham que fazer de saídas e de andanças pelas terras, era muito comum e que está relatado, depositado preciosamente nesses textos antigos dos jesuítas e também nas imagéticas e nas formas que nós podemos reencontrar quando a gente recolhe os vestígios da produção guaranítica, né? Seja pelas peças artísticas, seja pela fundição do ferro, seja pelos sinos, enfim, por tantas, e também pelo cultivo do artesanato, né? Do artesanato, e esse contato deles. Podemos continuar? Próximo slide. Né? Aqui, então, esse procedimento, né? Um trechinho do Lúcio Costa que diz o quê? Os jesuítas revelaram-se nessas missões urbanistas notáveis, e a obra deles, tanto pelo espírito de organização como pela força e pelo fôlego, faz lembrar a dos romanos nos confins do Império. Apesar do atual desmantelo, esse é um relato do século XX, né, do Lúcio Costa, ainda se adivinha nos menores fragmentos uma seiva, um vigor, um impulso, digamos assim, que os torna, estejam onde estiverem, inconfundíveis. Traços inconfundíveis de uma história realizada no nosso território, né? Não só jesuítico, né? Mas certamente daquela região, da configuração missioneira também, né? Depois de tanto tempo. E vejam o relato do padre Sepp, acima, né? Que diz: explorar o sítio era tão necessário a nós como todos os da Europa. Antes, ali não estou conseguindo ler aqui porque, espera um pouquinho, antes de o povoarem uma terra, e aos romanos, antes de tomarem posse das colônias. Inquiriam bem a situação do lugar, se era palustre, arenoso, a que ventos estava exposto, se rodeado de montes e bosques, se irrigado. Então, quer dizer, os dois relatos lembram, né, da forma como os povos, os romanos sobretudo, tinham uma atenção aos territórios e como povoá-los. Mas essa atenção a como povoar era a atenção também dos guaranis, porque estavam perto de rios, porque estavam perto de lugares em que podiam se alimentar, lugares em que podiam conviver, né? Então essa é Agora, quando nós olhamos para as reduções, nós olhamos que em cada uma se desenvolveu uma característica própria, né? Ora se desenvolveu a imprensa, né? A fabricação, a impressão dos livros, ora a música, ora o ferro, né? Quando descobriam as riquezas daquele lugar, com as pedras que poderiam evidentemente ter a extração do ferro. Então nós vemos que esse inquirir a situação do lugar, examinar o lugar, né? Isso é muito interessante de se observar na viagem, e as diferenças entre as reduções, né? Isso era muito interessante, parecia que era tudo, né? Pode parecer a quem
nunca viajou ou só vê as fotos, tudo parece tudo a mesma coisa, né? Mas quando a gente escava, quando a gente se aproxima, a gente começa a ver as diferenças e a necessidade de se surpreender, né? Como que eles tinham esse tipo de conhecimento e como o transmitiam e como o conservavam, né? Isso é muito interessante. Próximo. Aqui eu queria só salientar, né, que enquanto fazíamos a viagem, muitos de nós fazíamos as fotos e tocávamos na beleza das fotos também, né, na arte de fotografar os lugares, né. Aqui tem uma casinha ali em São Nicolau, né, nas missões de São Nicolau, nas reduções de São Nicolau, que realmente utilizava as pedras, e que isso ocorreu muito frequentemente depois das guerras guaraníticas, depois da expulsão também dos jesuítas, e também quando o Estado passa a ser responsável por esses locais, né, da não conservação e da utilização destas ruínas, dessas pedras, dessas ruínas para a construção de casas, para a construção de outras coisas e, portanto, a não preservação, né? Temos aqui o testemunho, né, deste grande arqueólogo, professor Pedro Inácio Schmitz, que quando você entra no pequeno museu ali de São Nicolau, você vê os escritos e as explicações, né, dos escavos feitos e as narrativas do professor Inácio Schmitz, que diz, né, esse trechinho, né, através do túnel do tempo, pela mão dos arqueólogos, somos convidados a voltar àquela época. Com fantasia e sentimento, podemos até fazer contato com os antigos homens, mulheres e crianças, e entrar em sua igreja e casas, ver suas instalações, seus instrumentos e seus trabalhos. Então, esse caminho também da viagem, que pede, a viagem incita a nossa imagética, né? A nossa imaginação, suscita o nosso desejo de recompor os lugares, né, e de entrar em contato com, seja entre nós a convivência, mas com os homens e mulheres do passado, do qual herdamos tantas coisas, né, para o bem e para o mal, mas do ponto de vista crítico, nós podemos dizer que esse convite, né, e esse convite do arqueólogo também, quanto é importante que a gente observe que também em determinados canteiros, a gente observava na Argentina um processo muito bem detalhado e organizado da parte do Estado de ir conservando, fazendo pouco a pouco as escavações. E tinha lugares, por exemplo, acho que era Santa Maria, uma das últimas lá na Argentina que nós visitamos, estava totalmente coberta, mas quando nós entrávamos no sítio, o museu e os arqueólogos que estavam ali, eles nos comunicavam esse desejo e essa atuação pouco a pouco com cuidado, porque debaixo daquelas relvas, por baixo daquelas árvores, por baixo daquela mata, havia preciosos vestígios que poderiam ser resgatados, e resgatando se resgatava a história daquela cultura, daquela nação, daqueles povos. Então, esse mesmo cuidado talvez a gente precisa de novo e sempre incentivar, né? Certamente tem muitas organizações no Rio Grande do Sul, dos 7 povos, do ponto de vista governamental, turístico, do IFAM,
promovendo o cuidado desses locais para que os escavos possam acontecer, para vir à tona a riqueza e a beleza do patrimônio. Próximo. Aqui também uma última colocação aqui aqui na verdade não é São Luís Gonzaga, é o Museu das Miniaturas em Santo Antônio das Missões. Nós estamos nesta foto na frente deste Museu de Miniaturas, muitíssimo interessante, né? De pequenas obras em madeira esculpidas de arte religiosa missioneira, de uma riqueza, de uma beleza. E aqui nós estamos na frente desta casa, com o grupo, com os agentes ali, o Romaldo, aqui temos o guia, o Romaldo, aqui tínhamos também o prefeito da cidade, autoridades locais, né? As responsáveis pelo museu, e isso, né? Então nós entrávamos neste universo. Aqui temos de novo, esse relato do século XIX, de Silveira, que diz, né, conversando a respeito com 2 companheiros de viagem, avistamos numa coxilha as ruínas. A igreja de São Luís Gonzaga estava em parte descoberta com o peso dos grandes cardos, das tunas, que crescendo sobre o telhado haviam-no abatido. Com pouco trabalho, com pouco dispêndio, essa igreja teria sido inteiramente salva do desmoronamento que, passados 2 anos, se realizou. Então ele está narrando como também ali no século XIX o que ocorreu, né? Se tivesse, né, como o Lúcio Costa, que foi rapidamente ali nos territórios e viu a necessidade de uma organização para a preservação, né? Diz ainda Silveira, né? O respectivo altar, nicho, colunas e mais obras de talha dourada com tal perfeição que ainda resistia aos insultos da humanidade, que as chuvas torrenciais derramavam no pavimento das naves. Ninguém diria que a cor de ouro do altar teria uma duração ultra-secular, né? Ainda se via, né? Ele pôde presenciar essa cor de ouro do altar, né? da pintura do altar, né? Que ainda durava, que ainda resistia. Podem continuar. Próximo. Então, aqui também temos Santo Inácio Mini. Aqui temos esse uso também aí dos tijolos e das marcas, né, aí de uma pegada humana, né, dos passos, né, de um dos indígenas, que está lá conservado nesse museu em Santo Inácio Mini, na Argentina. E aqui uma foto também da forma como está conservado aí os quartos das reduções, né, a parte das casas, né. Próximo slide. Sim. E aqui nosso percurso com as pedras, né, como elas são anotadas, né, pelos arqueólogos, como são ali com a sua codificação, e também alguns querubins, rostos de querubins que estão no museu em São Miguel, e o nosso caminho ali por Loreto, né, com o guia. Próximo. Bom, aqui a bibliografia, e assim encerramos os slides. Eu queria, assim, encerrar essa parte dizendo
Pode tirar os slides. Obrigado pela ajuda. E eu queria, assim, encerrar essa descrição dizendo de que a viagem que fizemos necessitou uma preparação. Significa nós contatarmos pessoas do território, e eu lembro a dificuldade que tínhamos, inclusive, das agências dos respectivos estados. Eu estava no Paraná, a professora Marina estava no interior de São Paulo, a dificuldade que tínhamos, né, de agências, de contatos para saber de como realizar uma viagem nesses territórios, né? Então, aí já se mostra também o quanto precisa ampliar esse nível de conhecimento. Então, o contato com pessoas concretas do território foi fundamental, né? A Tatiane, o Romaldo, e que eles têm contato e sabem de muitos outros agentes turísticos, não só dos 7 povos no Rio Grande do Sul, mas da Argentina, do Paraguai. É muito interessante ver essa rede entre eles também, né? De outro lado, depois, nós buscamos fazer uma mostra fotográfica preparatória à nossa viagem. Nós viajamos em outubro de 2019 e fizemos em agosto de 2019 uma mostra fotográfica que pertencia ao professor Ramon Gutierrez, que fez uma extensa e linda mostra em que se tocava os temas que uma proposta dessa permite tocar. A rede, né? A rede a complexidade do conhecimento. Então, é economia, é medicina, é educação, é arquitetura, é arte, é pintura, é alimento, é artesanato, é uma infinidade, é música. Então, o professor Gutierrez mostrava isso na sua mostra. Lindíssima. Então, todo o nosso grupo foi preparado e levamos essa mostra a um colégio em São Paulo, um colégio, inclusive, que tinha ali, na proximidade do colégio dos jesuítas, tinha ali na Jaguaribe com a Higienópolis, Colégio dos Claretianos, a Igreja dos Claretianos, que inclusive recebeu, num primeiro momento, depois da destruição da igreja, do pátio do colégio, o altar-mor, né, foi levado à Igreja do Coração de Maria, na Jaguaribe, ali na Higienópolis, né, em São Paulo. Então, inclusive, nesse colégio, nós fizemos com os estudantes o percurso, né, no Colégio Claretiano, e foi feito esse percurso dessa mostra do professor Ramon Gutierrez, que foi coordenada pelo professor Luciano Migliaccio e pela professora, desculpe agora, me ajudem aí, a professora Renata Martins. A professora Renata Martins, que eram curadores desta mostra lindíssima, né? Então, é dessa forma que fomos preparando a viagem, com viagens precedentes, com várias viagens ao território em pequeno grupinho, de reconhecimento, de conhecimento, com uma exposição fotográfica, posteriormente com cartas e mensagens semanais, dando notícias que a professora Marina e eu escrevemos, dando notícias históricas aos viajadores, para que eles se preparassem anteriormente, lendo,
o espírito, a imaginação para conhecerem esse universo riquíssimo que é proporcionado em uma viagem. Quem viaja se liberta e amplia seus horizontes. E é isso que desejamos a todos e a todas que possam fazer e conhecer, sobretudo o nosso território, a nossa história, aquilo que pertence ao nosso patrimônio. Obrigado. Muito obrigada, professor Márcio, por esse relato de viagem que, nesse período em que nós estamos ficando todos parados, nos faz saborear, de qualquer forma, a beleza de, através da viagem, proporcionar conhecimento. Então, muito obrigado. E vou passar a palavra agora para a professora Raquel Martins de Assis, que vai debater alguns pontos da sua colocação. Muito obrigada também à professora Raquel. Olá a todos, né? Eu queria primeiro começar agradecendo, né, a professora Marina e ao professor Márcio por esse convite, né, para eu estar aqui fazendo, não sei se tanto um debate, mas mais uma conversa, né, sobre a fala do Márcio, mas também agradecer porque o professor Márcio e a professora Marina, eu fui uma das pessoas que estive presente nessa viagem, né? E eles nos convidaram a uma peregrinação mesmo, né? Então, eu sou uma pessoa, como a professora Marina falou, que trabalha com história da psicologia, nessa interface entre psicologia e educação. Tenho também trabalhos e interesses nos saberes psicológicos, então, de alguma forma, eu estou sempre passando ali pelo século XVII, pelo século XVIII, pelo século XIX, e foi com essa bagagem que eu fui, né, para essa viagem, para essa peregrinação a qual eles nos convidaram. Então, a minha fala aqui, né, não é de alguém que seja especialista ou que tenha um grande conhecimento das reduções, né, eu não tenho um conhecimento como um especialista desse tema, mas eu vou trazer muito esse meu olhar de peregrino, né? Esse meu olhar dessa pessoa que é convidada para experimentar essa pesquisa em campo, esse trabalho de campo, né? Esse olhar para essa realidade e o que eu fui encontrando ali, né? Então, eu destaquei alguns pontos, assim, que eu acho que na viagem emergiram para mim e que eles é que vão compor aqui esse debate, esse diálogo que eu vou fazer com o que o Márcio apresenta para a gente, né? Então, a primeira coisa que eu queria colocar, né, é a questão do olhar de estranhamento, né, que acontece. Eu morei a minha vida toda em São José dos Campos, que é uma cidade industrial, perto de São Paulo, então vocês imaginem que é uma cidade fabricada. É uma cidade fabricada porque vem indústrias e vem pessoas fazerem parte dessa indústria, né? E depois me mudei para Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente já tem uma relação muito maior com a história, né, com o barroco, com as cidades históricas mineiras e tudo mais. Mas em São José dos Campos, sendo uma cidade industrial muito nova, né, quer dizer, a gente não chega até a gente essa história, né? Então, apesar também de todos os estudos que eu fiz depois de ter estudado século XVII, XVIII no Brasil, também foi com um grande estranhamento que eu encontrei algumas coisas ao adentrar o espaço das reduções ou ao peregrinar por aqueles lugares e por aquelas cidades, né? Então, uma primeira coisa que eu queria chamar a atenção, que foi um estranhamento não só meu, mas de um grupo todo, foi que, se vocês viram, como vocês viram nas fotos, tinha um grupo grande de mulheres, né, nas fotos. Então, a gente tinha mulheres de diversas idades no grupo, e uma das coisas que a gente ficou muito interessado foi no fenômeno do Cotiguaçu, né? Então, o Márcio não chegou a falar nisso,
Mas quando a gente chega com o guia na primeira redução, ele diz para a gente, ele vai mostrando, aqui era isso, aqui era aquilo, aqui era a igreja, aqui provavelmente eram as oficinas, aqui era o Cotiguaçu. Bom, o que é Cotiguaçu? E aí eles começam a contar para a gente que é uma organização, vamos assim, um espaço que emerge nas reduções, que é próprio das reduções, né? É um fenômeno criado nas reduções e que era um espaço de mulheres, né? Provavelmente, o que eles vão dizendo para a gente, mulheres viúvas, né? Então, esse foi um primeiro... Nós ficamos muito interessadas em entender o que era o Cotiguaçu. Isso virou assim, a gente queria saber quem que tinha escrevido sobre isso, quem tinha escrito sobre isso, quem que tinha pesquisado isso, se tinha pesquisa sobre o Cotiguaçu, que condição era essa, por que precisou emergir um espaço desses, né? E os guias se viravam, né, para tentar explicar para a gente da melhor maneira isso. E também, como era interessante, quando a gente entrava ali no espaço do Cotiguaçu, a gente tentar entender pela própria espacialidade ali o que era esse lugar. Então, por exemplo, se estava ao lado da igreja, se estava perto do pomar, né? O que isso queria dizer? E aí a gente ia atrás dos guias e falava, mas então, está do lado da igreja, tá? O que isso quer dizer? E assim eles iam colocando aí as diversas hipóteses, né, sobre o que era o Cotiguaçu. Então, era como se a gente quisesse que daquelas pedras, daqueles vestígios, daquela organização de espaço, saltasse para a gente um pouco das respostas do que era a condição da mulher nas reduções, o que era especialmente a condição daquelas mulheres, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto assim, que eu queria ressaltar dessa viagem que a gente fez. E outros estranhamentos, né? Então, por exemplo, uma outra coisa também que aparece para a gente muito forte, que era uma coisa que eu não havia pensado, que as reduções elas não duram só 10 anos, elas têm uma certa durabilidade no tempo. E isso implicou, às vezes, diversas gerações existindo ali numa redução, né? Então, o Lúcio Costa, como o Márcio mostrou aqui, ele fala, deixa eu ver um pedaço aqui, ó, onde que eu anotei. Ele fala a experiência dramática das instalações das primeiras reduções, né? Então, é muito interessante porque quando a gente adentra as reduções, a gente não vê um determinado tempo estanque. A gente vê todo um movimento de gerações que vai acontecendo, desde dessa dramática instalação, né? Até, quer dizer, um momento em que as pessoas ali já tinham construído uma organização mais estável, crianças que já tinham nascido ali nas reduções, já tinham sido ali educadas, né? Então, essa foi também uma questão que apareceu para mim ao visitar as reduções, né? Essa dimensão do tempo, e não sei, talvez porque eu trabalho com educação, e trabalho também muito com adolescência, é um tema que eu gosto muito, e é um tema que a gente sempre enfrenta as questões intergeracionais, né? Quer dizer, o que a geração mais nova ela traz de diferente e desafia as gerações mais velhas. Eu fiquei pensando como será que se deu isso, né? Se você pensar que tem ali diversas gerações, mais de uma geração, mais de duas, mais de três existindo, né, numa redução. Então, esse foi um outro tema que me fez pensar muito, né, estando ali. E depois um outro estranhamento, uma outra surpresa, vamos dizer assim, que aparece também para quem visita e para quem tem um olhar mais leigo, vamos dizer assim, e que aconteceu, inclusive, mesmo numa viagem anterior que eu tinha feito, né,
ali em São Miguel, né, na redução de São Miguel, que é a questão hídrica, né, o sistema hidráulico. A gente fica ali, passeando ali, olhando aquela coisa imensa, aquela cidade que se construiu ali. A gente fica sabendo que tinha 5.000 habitantes, e você pensa, mas a água vinha da onde? E a gente começa a procurar. Cadê o sistema hidráulico? A gente não vê, né? E essa foi um ponto de muita surpresa, e eu lembro, inclusive, de uma de nossas colegas que falou, não, mas nós temos que procurar, e ela começou a perguntar, né? E depois a gente percebe também até que para a gente compreender o sistema hidráulico, a gente tem que sair um pouco do espaço da redução, né? Porque eles vão construindo todo um sistema que extrapola aquele âmbito que a gente visita, como alguém que vai lá né, para visitar aquele spa, aquele sítio da redução, né? Então, isso também mostra para a gente a dimensão moderna, né? Moderna, quer dizer, vamos dizer assim, contemporânea, né? Daquelas pessoas para elas mesmas, né? Quer dizer, como que era moderno, como que tinha uma construção fundamentada na ciência, fundamentada nas técnicas mais arrojadas da época, e isso é uma coisa bastante, vamos dizer assim, provocante, né? Inclusive, eu não me lembro mais se foi em São Miguel, mas eu acho que foi, eles dizendo que eles estavam começando a colocar em prática a construção de um observatório, né, astronômico, quando vieram as guerras guaraníticas, e isso acabou não sendo feito, né? Então a gente vê que tem todo ali uma circulação de conhecimentos, né, que são muito arrojados, principalmente, por exemplo, quando você olha a cerâmica, né, ou você olha o artesanato, né, que você vê esse encontro. A impressão que a gente tem é que a gente tem o melhor do Guarani e o melhor do que os jesuítas trazem, se encontrando ali para produzir alguma coisa que é nova, né? Então, eu acho que tudo isso a gente consegue perceber indo nas reduções, né? E fazendo essa peregrinação, né, de ir caminhando pelas diversas reduções e tudo mais. Um outro ponto que eu acho também que é muito importante, que eu acho que a gente não consegue indo só em uma ou em duas, que conforme a gente vai peregrinando nas diversas reduções, que eu fico pensando que devia também ser uma coisa que eles faziam, que a gente, como o Márcio falou, existia uma certa unidade ali, né? A gente vai percebendo também a particularidade de cada redução, né? Como que elas tinham também uma cara própria, alguma coisa no que elas eram mais capazes do que as outras, ou elas tinham expertises, né? Então isso é uma coisa também que é de um interesse muito grande para quem chega e olha, né? E uma outra, mais duas coisas, né, que eu gostaria de dizer, é que também quando eu cheguei em São Miguel, né, das Missões, emerge ali, conforme a gente vai adentrando ali, emerge uma figura que é o Sepete Araju, né? Eu fiquei muito impressionada com a emergência desse personagem, né? Que era um personagem que eu nunca tinha ouvido falar, né? Então eu acho que isso também é uma coisa interessante. Eu tenho a impressão de que aquelas reduções deviam ter muitos personagens interessantes. É claro que o Sepete Araju, ele tem toda uma aura, né, da questão militar, de um certo heroísmo, né? Mas o que me deixou muito impressionada é que ainda existe, né, apesar dos anos todos passados, um imaginário sobre o Sepete Araju ali, né? Um mito, uma história, né? Uma memória
né? Então eu queria ler um pedacinho, né, desse livro que chama As Missões dos Sete Povos, do Mário Simon, né? Acho que não dá aí para vocês verem, mas ele falando do José Tiaraju, o Cepé. Então ele fala, primeiro, que não se sabe muita coisa da vida dele, mas num determinado momento começa-se a saber. E que registra-se que ele foi alferes real e corregedor da redução de São Miguel. Então, primeiro, para quem é leigo, já é bastante novo ouvir esses nomes. Alferes, corregedor, o que será que significava isso? Depois a gente entende que existe o cabildo e como que isso se organizava, né? Quer dizer, as formas de organizar o poder, de organizar, são muito interessantes. E ele era também um dos expoentes comandantes missioneiros na resistência contra a imposição do Tratado de Madrid de 1750. Eu vou ler só para não ficar muito extenso e chato, uma partezinha aqui, né, que ele diz. Ele diz, então, que os cabildos, né, quer dizer, os caciques, os governantes, as pessoas das reduções, ficam sabendo que eles vão acabar entrando em guerra com a coroa portuguesa e a coroa espanhola pela maneira como os tratados vinham sendo feitos, né? E então eles começam a tentar barrar o inimigo, né? E que São Miguel é uma das reduções, vamos dizer assim, que tenta barrar esse inimigo. E quem que estava à frente, né, desse primeiro grupo que tenta barrar o inimigo é o Cepé Tiaraju. Aí ele conta assim: antes de partir com 350 cavaleiros armados às pressas, ouviu missa solene para graves necessidades. Participou de procissão de penitência e sua tropa foi abençoada. Algumas imagens de santos acompanhariam esses cavaleiros. No entanto, para que pudesse deslocar-se mais rapidamente, Cepé adiantou-se com apenas 100 homens, chegando a Santa Tecla em fins de janeiro de 1756. Foi a primeira vez que o chefe miguelino teve a oportunidade de ver pessoalmente com que tipo de inimigo teria que se defrontar. E o que ele viu garantiu-lhe que não bastava nem a coragem de seus homens, nem todas as forças bélicas de seu povo. Então, eu acho assim uma descrição, uma narração muito dramática, né? E que essa dramaticidade está mesmo presente, né? naquela história que a gente vê ali nas reduções, né? E que eu fico pensando a importância, né, dessa história, dessa narrativa estar presente nos nossos livros de história das escolas, né? E que existem grupos agora que estão aí tentando fazer toda uma luta para que essa história entre, né, nos livros de história, e a importância disso, né? Eu acho que é não sei, pensando nos tempos que a gente vive agora, essa história é uma história ao mesmo tempo linda e dramática, né? Que é o que a gente vê muitas vezes nas histórias de resistência do Brasil, né? Quer dizer, é uma história de uma violência extrema, mas também uma história de pessoas que se posicionaram, né? Então eu acho muito, muito bonito isso, eu queria muito... Então, na memória, né, que eu vi dos contos, dos livros ou das pessoas, o Cepé Tiaraju foi o grande marechal, né? Então, eu acho que é muito bonito isso, e isso foi uma das coisas que eu trouxe, assim, né, dessas reduções. E, por fim, a última coisa que eu queria dizer é que eu fiquei muito impactada com a importância da arqueologia. Vejam, eu sou uma pessoa que tem doutorado, que estou nas ciências humanas há não sei quantos anos. Eu nunca tinha me dado conta da importância da arqueologia como eu me dei indo lá, né? Eu estava outro dia até comentando com vocês, né, que eu acho que uma pessoa que mora em Roma, por exemplo, talvez tenha uma familiaridade com a arqueologia, porque a gente tropeça na arqueologia em Roma,
mas a gente não tropeça na arqueologia quando a gente mora num grande centro urbano industrial, né? Então, eu sabia da importância da arqueologia, mas ali foi uma outra experiência, foi uma experiência carnal da importância da arqueologia, né? De que quem é que podia me contar a história do Coti-Guaçu, gente? Eu entendi que a arqueologia podia, de alguma maneira, me trazer muitas pistas do que acontecia ali, né? E a gente vai vendo nos trabalhos arqueológicos, acho que principalmente na Argentina, né, ficou muito evidente, assim, né, como que a arqueologia, porque o que a gente vê também ali nas missões é que houve uma destruição também daquele patrimônio, né, tanto pelas tropas e pelas guerras todas que vieram depois, tanto também pelos imigrantes que depois chegaram e não souberam muito bem se relacionar com aquela história, e tanto pelo esquecimento mesmo, que a gente sabe que existe no Brasil, né? Então, quando você tem uma história que foi destruída, quem pode te recontar, quem pode trazer de novo essa história, quem pode trazer os vestígios, quem pode trazer os elementos para a gente reconstruir uma experiência que aconteceu ali, é a arqueologia, né? Então isso foi uma coisa assim que me impressionou muito, e eu fiquei pensando, né, num país como o Brasil, como a arqueologia ela é uma ciência central, né? Então, enfim, né, eu acho que é um pouco isso que eu queria colocar, né, colocando mais o meu olhar do que qualquer outra coisa, e acho que a gente pode abrir aí para a conversa, para as perguntas, caso existam, né? Muito obrigada, professora Raquel. Só um rápido comentário e depois vou até relatar algumas perguntas e algumas colocações dos nossos ouvintes que estão participando conosco online. Eu só queria dizer 3 pontos que me chamaram a atenção da vossa colocação. E que nos faça entender o que é o patrimônio, porque é importante preservá-lo, qual é, eu diria até a função cultural, educativa, social, política, né, do patrimônio, né? Porque esse patrimônio a que vocês se referiram nas vossas colocações é um patrimônio, como vimos, feito por monumentos, pedras, no caso, né, ruínas, e feito também por documentos, né, que foram citados pelo professor Márcio, alguns documentos importantes, algumas fontes, né? Então se trata de um patrimônio monumental e documental. E é interessante ver, né, pela narrativa de pessoas que foram, né, de forma, diria, leiga, né, sem serem conhecedores, especialistas, né, da história desse patrimônio, mas o impacto que o encontro com esse patrimônio teve ao longo da viagem. Porque vocês estavam relatando que o impacto suscitou em vocês perguntas, curiosidade, evocou experiências, desejo de aprofundar, inquietações e também desejo de se apropriar mais desse pedaço de história de que o patrimônio é vestígio, né? Eu diria que esse é um ponto muito importante, né, da vossa experiência, das vossas colocações, que diz respeito a para que serve preservar esse patrimônio. Justamente ele está aí, são vestígios que proporcionam tudo suscitar esse processo de conhecimento, né? Nas lives que nós teremos nas próximas semanas, nós vamos ver mais um passo desse processo de conhecimento, que é o percurso de pessoas que se dedicaram, através das suas pesquisas, ao longo de muitos anos, ao estudo do que esse patrimônio significa, do que esses documentos e esses monumentos significam, né? É um passo a mais desse percurso muito importante, né, que é o percurso, portanto, da pesquisa, da construção do conhecimento, para se chegar a um terceiro passo muito importante, que, como a Raquel dizia, né, é muito importante
a preservação e a transmissão às novas gerações, né, desse patrimônio e do conhecimento histórico a ele ligado, que de alguma forma integra a consciência histórica de um povo, né, e de vários povos, nesse sentido, latino-americanos, unidos em rede, né, foi muitas vezes falada essa palavra redes, né, o que significa também que, de alguma forma, a experiência latino-americana, da identidade latino-americana, é constituída por essas redes também, né, que têm que ser reativadas também através dessa história, né. Então, o terceiro aspecto, que é justamente como difundir esse conhecimento, transmitir esse conhecimento consolidado por pesquisas, né, às novas gerações através dos currículos escolares, dos manuais, da literatura que pode ser colocada à disposição. E por isso vem aqui o outro passo do nosso trabalho, que é a organização desses 2 cursos que vão acontecer esse ano e o próximo, destinados e a professores da escola e, como dizia antes, também a funcionários que lidam com esse patrimônio, mas também a qualquer público interessado em conhecê-lo mais, né? Porque isso tem a função muito importante de que toda essa experiência histórica de que esse patrimônio vestígio seja também apropriada e isso integre, aprofunde a consciência social, cultural, política do Brasil, mas também dos 30 povos, ou seja, da relação do Brasil com uma história maior que é um latino-americano, né? E isso é muito importante, pensando no presente e no futuro, e eu acho que também pode fornecer ferramentas muito significativas até para o enfrentamento nesse momento dessa situação que nos cabe ao mundo inteiro dessa pandemia, né? Então, gostaria muito de agradecer as vossas colocações, porque trouxeram justamente esses 3 pontos, que são o alicerce de todo o trabalho e a busca, né, de atuação do nosso grupo em prol do Brasil, né, em prol da América Latina. Mas agora gostaria, né, de ressaltar que chegaram algumas perguntas, colocações de alguns participantes. O senhor José Roberto de Oliveira, que diz o seguinte: eu vou ler o que chegou a mim. Para mim, é importante dizer que na expulsão dos jesuítas em 1768, os guaranis já estavam com 159 anos de cristianização, ou pelo menos 120. Foi um projeto social, mas também econômico, com, exportação desculpa, porque aqui... com exportação de manufaturados para a Europa, Peru, Chile, Bolívia, Buenos Aires e muitos outros locais, desde sinos fundidos, esculturas, móveis de madeiras, nobres, couros, erva-mate, instrumentos musicais. Nunca esquecer de Montesquieu, que chamou de primeiro estado industrial da América, né? Essa é a primeira colocação do senhor José Roberto, e também tem uma segunda que diz: Vossas Senhorias sabem que hoje temos roteiros rodoviários a partir do aeroporto de Santo Ângelo, desde pequenos roteiros de 3 dias, 2 noites, até o internacional de 7 noites e 8 dias. Outra maneira de vir é caminhar... desculpa, só um momento só aqui. É caminhar entre Paraguai, Argentina e Brasil 30 dias no caminho das missões. Somente no lado brasileiro há caminhadas de 14, 8 e 3 dias. Então eu entendo que o senhor José Roberto é mesmo da região, né? Muito legal isso, e nos oferece também possibilidades de conhecimento e de viagem muito interessantes através das suas informações, mas também nos mostra o horizonte, né? Em que esse patrimônio se coloca, né, na sua primeira colocação, na sua primeira observação. Tem uma outra pergunta, né, que chegou, que é do senhor Diego Giovanni Bonifácio, que gostaria de pedir ao professor Márcio a fonte completa da bibliografia do autor Silveira que ele citou.
eu vou pedir para o professor Márcio incluir essa fonte no datashow, que depois vai constar, né, no vídeo online que vai ficar disponível na biblioteca do IEA, conectada a YouTube. E, então, também todos que estão participando poderão rever também esse momento e também ter a bibliografia complementada, né, com essa informação. E, por último, também, sempre o senhor José Roberto de Oliveira está comentando a colocação da professora Raquel, está dizendo que Cepé é herói da pátria brasileira, né? Então, é assim que essa figura é tomada pela memória coletiva dos moradores da região, né, que como dizíamos, pertence ao Estado brasileiro do Rio Grande do Sul, como um herói da pátria brasileira, né? Então, é muito interessante essa colocação e a necessidade de que essa figura, de alguma forma, seja também estudada, conhecida no Brasil inteiro, né, de sul para centro-norte do Brasil, né? E me parece que não chegaram outras colocações. Não sei se eu vou passar de novo a palavra a vocês, né, para poder também responder ou colocar algumas outras observações. Marina, ontem me chegou também, por conta dessa live, acho que é justo colocar aqui, né, um e-mail da senhora Grace Neto, né, que trabalha com projetos na Lei de Incentivo de Cultura, ali na região das Missões, né, e que tem um projeto de turismo, que vai focado no artesanato, na culinária e na música, com um grande projeto que ela me fez chegar aqui no e-mail, né? Então, dentro das atividades que outros tantos estão promovendo, né? Mesmo como esse senhor que relatava os percursos, né? As oportunidades que tem de caminhadas, mas também de chegada, de acesso facilitado a partir de Santo Ângelo. Aliás, nós utilizamos naquela ocasião do acesso ao aeroporto por Santo Ângelo. Isso era muito interessante, porque facilitava bastante o caminho das viagens, né? Enfim. Eu queria sublinhar a forma como também a Raquel trouxe as questões, porque me parece entrar dentro daquelas categorias que você mesmo resumia, Marina, de quanto a preservação desse patrimônio, o que significa preservar esse patrimônio, suscita. Quando a Raquel dizia assim, mas olha, as perguntas que o grupo fazia sobre o Cotiguaçu e se interrogavam em cada redução sobre como reagiam os que nos conduziam, os guias, né? Em cada nação, elas retomavam perguntas e iam ampliando isso. O que é interessante é que você, na viagem, diante do patrimônio, estando no local, são níveis, são camadas que vão sendo desenvolvidas, né? Níveis que vão sendo aprofundados. É como um escavo arqueológico mesmo, né? Com cuidado, você vai ter que não escavar diretamente, mas fazer aproximações que vão lhe ofertando não só o universo específico, porque o que é interessante de notar é que quando você é remetido a esse patrimônio, você pode levar tão a sério, né? Você é levado a um grau de seriedade frente à preservação, que isso faz repercutir no teu ambiente, quando você volta da viagem daqueles lugares. E da necessidade contínua de
de fazer atenção àquilo que são cuidados na minha cidade, no meu lugar. Então, e o quanto também aquela história pertence, abre a história toda, as relações que ela abre, né? É como nos projetos que nós vemos na região, que tem um arco grande de atividades e de possibilidades. Começa a se vislumbrar muitas possibilidades, né? E, quer dizer, não é só o documental, é o nível de perguntas que ele abre de novo, né? A Cotiguaçu. E também, do ponto de vista dos heróis, né? Heróis nacionais exaltados ou não exaltados, invisibilizados, o que vai ocorrer? Vai ocorrer que você vai ter que, de novo, pensar que, ao tocar esta história, você tem a atualidade dela. Então, como é tratado hoje no país as comunidades indígenas? Você vai se repropor isso de uma forma muito séria, né? Interrogar-se sobre isso. E porque nós nos interrogávamos como em cada região estavam sendo tratados os direitos dessas comunidades, né? A forma como é tratada. Então, essas raízes, ou este patrimônio, esta escavação, não fica só no território. Esta escavação começa a ser feita nos indivíduos que voltam e que tem que se dar conta do complexo de redes que isso abriu e que repercute lá. Olha, como que você cuida da música aqui na sua cidadezinha, né? Dos bens e do bem comum, da convivialidade, né? Que era muito cara, aliás, né? Essa busca da terra sem males, que era caríssima aos guaranis. E também, do ponto de vista linguístico, né, como a gente não se dá conta de que os nomes deles, né, as palavras que dão nome às nossas cidades, estão ligadas a isso. E o quanto que alguns lugares, algumas vias, estão ligadas justamente a bandeirantes que foram lá numa tentativa de escravização, de captura, de violência, enfim. Então, tudo isso faz pensar. Márcio, dá a referência do Silveira? Ah, sim. Eu vou, além de colocar no slide, né, de novo, que agora, que estava no slide anterior, que preparando, inclusive, a live, do slide original, onde está a citação, e agora eu não estou aqui com ela diretamente. Deve estar nas referências também, né? Mas eu queria só comentar pouquinho. Bom, desculpa, Márcio. Não, é isso, por favor. Pode falar, Raquel. É que picou aqui para mim, aí eu não sabia se você tinha finalizado ou não. Eu queria só comentar um pouquinho a fala do João, né? Marina é o nome dele, João Oliveira, se não me engano. Acho que ele trouxe uma coisa também que mexeu muito comigo. Eu não falei aqui, mas foi o de perceber, né, que quando acontecem as guerras, que Portugal e Espanha é um verdadeiro genocídio que vai acontecer ali na região do sul do Brasil,
né, com os indígenas, e esse trecho do Sepete Araju mostra isso. E eu acho que uma coisa que o nosso amigo que fez a pergunta trouxe, que é muito importante, é que nesse momento aqueles povos tinham uma indústria madura, né, entendido o que era indústria na época, né, eles tinham um comércio maduro e eles tinham uma forma de governar muito bem desenvolvida, uma forma de articulação entre eles, entre eles e a coroa muito bem articulada, né, muito bem desenvolvida. Então, quer dizer, é muito difícil a gente não pensar que houve aí mesmo um grande projeto político de destruição de um Estado que estava dando certo, né? Porque estava ficando, quer dizer, a expertise tecnológica, econômica, agrícola e de governo que eles tinham desenvolvido era muito forte, né? Então, isso também foi uma coisa que me impactou muito. Em São Miguel das Missões tem um trecho da carta que os caciques mandaram para as coroas, né, para a coroa espanhola. E é uma carta de verdadeira... Eles estão, assim, estupefatos, né, porque eles dizem, essa é a nossa terra, a gente cuidou da terra, a gente criou uma série de coisas aqui, e nós pagamos todos os impostos, né? A gente conversa direitinho com vocês, mais ou menos isso, e mesmo assim vocês estão fazendo essa tramóia toda com a gente, né? Então é uma carta muito dramática também, né? Então eu acho que essa coisa que o nosso ouvinte, né, mandou é muito importante mesmo de ser lembrada, né? Então queria só resgatar isso, que eu acho que é uma coisa muito importante mesmo. Certo. Aqui chegaram outras colocações, só para pontuar uma observação que o professor Márcio falava, da importância e do drama nesse sentido das remanescentes populações guaranis que sobreviveram e de alguma forma também se reapropriaram, né, estão tentando se reapropriar daquelas pedras para contar a sua própria história, né? Esse é um aspecto muito difícil, né, porque a gente vê a falta de integração, né, digamos, dessas populações, né, dentro do atual tecido social, né, daquelas regiões, e o drama, então, delas, né, e aí a necessidade, eu acho, de que esse patrimônio possa ajudar também essas populações ao resgate da cidadania delas, né, da sua própria história, a uma releitura da sua história, né, do seu ponto de vista, né. Nós veremos, inclusive, ao longo do curso que nós vamos propor, como alguns pesquisadores, antropólogos, se dedicaram a esse aspecto, né, de dar voz à interpretação que a população guarani faz dessa história, né, que é uma interpretação, inclusive, às vezes, bem diferente daquelas que é dada, né, pela historiografia tradicional, né. Mas é justamente muito importante porque não haveria reduções sem o protagonismo da população guarani, né. Se a população guarani não tivesse se envolvido com o projeto dos jesuítas, não poderia acontecer isso, como de fato não aconteceu em muitas outras regiões onde os jesuítas tentaram propor o mesmo projeto, né? Então, eu acho que é um dos aspectos muito importantes a que a historiografia tem que fazer jus, né, ao longo do tempo com seus estudos, né? E também dando espaço a pesquisadores guaranis para o estudo da sua própria história, né, na sua perspectiva, né? Eu gostaria de passar agora a leitura, né, dessas outras colocações do professor Álvaro Thiessen, que diz: parabenizo pelas apresentações, desde a viagem de vocês, muita coisa nova está acontecendo na região, ótimo. A percepção de vocês está perfeita, temos muito o que fazer ainda para valorizar essa história pouco conhecida. Temos a esperança que, com o grande projeto Missões, teremos o cenário e a oportunidade para essa mudança. E nós também esperamos, professor Álvaro, e mais
o Cláudio Araújo. Boa tarde, parabéns pela contribuição para... Desculpa, perdi. Eu sou um tanto desagitada com questões... Um momento só, vou voltar de novo. Parabéns pela contribuição para a cultura nacional numa vertente de domínio espanhol no atual território brasileiro, no processo civilizatório jesuítico guarani. E não sei se tem mais alguma outra colocação, talvez não. Espera. Não sei, acho que foi tudo, né? Pelo menos até aqui, né? As perguntas que eu recebi, pelas quais também agradeço muito, né? São também de pessoas que me parece que são protagonistas aí do processo de resgate também desse patrimônio na própria região, né? Então, parabenizo também o trabalho delas e gostaria agora, né, visto o tempo, né, de finalizar esse momento juntos, agradecendo mais uma vez os nossos protagonistas, o professor Márcio Fernandes e a professora Raquel de Assis, e também todos os nossos amigos técnicos do IA que proporcionaram nessa live, né, pedindo desculpa também pelos meus problemas de conexão, né, que atrapalharam um tanto no começo, e convidando vocês a participar das próximas lives em que todas essas perguntas nossas, essas nossas observações poderão ter respostas através do trabalho dos pesquisadores que eu citei, né? E também, na medida que nós iremos noticiando o lançamento do primeiro curso em EAD, também convidá-los a participar do curso, que é um curso gratuito e que poderá também fornecer um diploma para os participantes, né? E, mais uma vez, então, agradeço e desejo para vocês uma boa continuação dessa tarde e até breve. Muito obrigada pela atenção. Agradeço muito a todos também. Um abraço a todos os nossos ouvintes e, sobretudo, aqueles que são da região dos Sete Povos aqui no Brasil. Meu incentivo, né, a essas realidades missioneiras que vocês vivem e que levam adiante com grande entusiasmo na própria região, um amor à região missioneira, né? Então, parabéns. Um abraço a Raquel e a Marina também. Bom, tchau a todos, também agradeço muito por tudo e estou aqui pensando que a nossa próxima viagem podia ser esses 30 dias a pé ali pelas missões, que foi uma coisa que a gente ficou bem com vontade de fazer. Então, tchau, gente. Obrigada. Tchau, obrigada.